Pessoal, como estamos? Então, eu quero já começar me desculpando, que eu sei que eu tô chegando aqui atrasado, quase 7, 8 minutos, tá certo? Então, me desculpem alguns percalços pelo caminho, mas estamos aqui, tá? Então, estamos esperando aparecer as primeiras pessoas, certo? Claro, minutinhos depois, né? Aquelas que estavam aqui zapeando para ver se encontravam a live acontecendo, já devem ter ido ver outras coisas também, mas estão voltando aos pouquinhos, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre a segunda parte, certo? Que é mais um comentário breve para a gente encerrar, né, esse elemento da vida de Chesterton, onde ele vai, né, dar, vamos dizer, a segunda etapa desse processo formativo do Chesterton, porque o que nós temos, né, aí? Chesterton, na verdade, ele vai não fazer propriamente, Helena, ele não vai fazer propriamente, né, nenhuma faculdade em sentido estrito da palavra, né? Nós temos aí, ele está numa outra instituição, na verdade seria praticamente um ensino médico especializado, certo? Onde ele vai formar um grande grupo de amigos, certo? Mas também é onde ele vai entrar em contato, né, com as mais diversas correntes culturais, filosóficas que estão pululando na Inglaterra. Se alguém quer ter uma ideia desse contexto confuso, né, que envolve a Grã-Bretanha, né, tanto, não só nesse momento, mas em diversos outros momentos da história britânica, nós já vamos vendo se formar esse amálgama. Na verdade, um grande fruto, né, das guerras e querelas religiosas, né, que se deram depois da Reforma Protestante, seguindo-se depois por um espírito, né, cientificista que tomou conta, né, de muitos grupos, né, das camadas superiores inglesas, de maneira que aquilo que nós conversamos numa outra live, né, Chesterton dizia que o ambiente de conhecimento e de aprendizado da fé era considerado um ambiente agnóstico, né, sobre tudo isso. Então, é evidente, o jovem Chesterton se encontra diante de um vazio existencial. Aquele jovem que havia crescido num ambiente onde pulavam histórias de fadas, né, elementos imaginativos ricos, com aquele pai, né, o Edward Chesterton, né, que fazia tantas coisas lúdicas, né, para trazer ao seu filho elementos imaginativos interessantes, aquele jovem que havia encontrado seu lugar no mundo através das grandes poesias, né, Sir Walter Scott e assim por diante, vai se encontrar diante dessa... E assim, pessoal, eu não sei qual é a experiência filosófica de vocês, certo? Eu, por dever de ofício, sou, né, um estudante de filosofia em sentido acadêmico da palavra, certo? E nós estamos em contato principalmente com as teorias, né, que passam depois daquela ribanceira ali, que passam depois, né, daquele limiar que é Descartes, que é Ockham para frente, né? Cada vez a coisa vai se tornando mais complicada, cada vez mais árido, as certezas cada vez mais difusas, a dúvida acerca de que sequer o ser humano é capaz de conhecer a verdade, de conhecer a realidade, de ter acesso à realidade. Então o ser humano conhece ou não conhece, isso aqui não é tudo uma ilusão, o homem não existe para nada e assim por diante. Bom, vocês imaginam esse jovem sensível, porque o Chesterton é um jovem sensível, certo? Aquele rapagão, certo? Começa a encontrar coisas, e é interessante isso, sobre a personalidade do nosso herói. Ele é um cara que ele não se afeta muito com a chacota dos demais. Vocês lembram, quando nós falávamos da vida dele na escola, ele estava falando nada mais nada menos de todas as coisas que ele tinha que suportar, né? A contrariedade das pessoas, como muitas das pessoas estavam ali, né? Olhando para ele e para sua excentricidade e fazendo brincadeiras, né, e pegando no pé dele e assim por diante, botando gelo no bolso dele e assim por diante. Ele é um cara que não se afeta muito com isso, tá? E depois, quando as pessoas amadurecem um pouco mais, começam a conhecer a personalidade dele, ele começa a ter um grupo de amigos bastante valoroso. Agora, na sequência disso, ele é afetado pelas ideias. As ideias conseguem machucá-lo muito mais, né, do que a contrariedade simplesmente de alguns respeitos humanos ou de algumas impressões ali de gostar mais ou gostar menos dele que as pessoas lhe deixam, certo? Então, isso fala muito sobre a personalidade de Chesterton, né? Ele não é um homem que tem ideias tão claras ou ideias tão acertadamente extraordinárias, não só extraordinárias, ideias extraordinárias, trombólicas, extraordinariamente erradas, muitas pessoas têm. Agora, que tem ideias acertadas, né, com a qualidade e o grau que Chesterton tinha, certo? Não é comum, não é para todo mundo. E isso justamente porque as ideias para Chesterton sempre foram uma coisa que interessava muito. Chesterton estava sempre preocupado, né, com questões
né, que eram questões mais do espírito do que da matéria. Tem alguma coisa de contar uma anedota ou outra, né? Para quem ainda não chegamos nessa parte, vamos chegar lá. E estamos bem perto, acredito que já falamos disso na próxima live, que é quando ele conhece a Frances, né, que vai ser a sua esposa, né, e casa com a Frances e assim por diante. E depois a Frances se tornou a grande administradora da vida do Chesterton, né, e é um cara que, inclusive, vai se dedicar a pensar com toda a liberdade nas questões, né, mais etéreas, não é a palavra, porque o Chesterton é um cara que tem a cabeça no céu, mas os pés no chão, né, é um homem que sabe muito bem do que se trata a realidade. Mas é fato que muitas vezes, mesmo os homens mais realistas, às vezes escapam, né, os detalhes organizativos. Eu acho interessantíssimo. Isso é uma coisa que eu quero comentar com vocês, até porque é algo que me deixa um pouco louco da vida, né, quando eu encontro isso no meu caminho. Algumas pessoas, né, que são verdadeiras máquinas registradoras, ou grandes schedules humanos, né, são grandes grades de organizar a atividade, né, perfeitamente organizada, nada fora do lugar, né, sabe perfeitamente quais são seus horários, assim por diante. Gente, isso aí é maravilhoso, né, ter ordem é algo muito bom, né, é só uma pessoa, né, burra ou mal intencionada vai falar mal, né, de uma virtude, especialmente por invés de não ter aquela virtude. E eu vou dizer que eu tomo aí as minhas rasteiras no campo da virtude da ordem também, né, mas já estou muito melhor do que já fui um dia, então tenho esperança de seguir melhorando. Mas muitas dessas pessoas não têm outra qualidade não, entendeu? O cara é muito organizado, ponto. E inclusive essa organização toda dele não ajuda ele a enxergar o mundo com mais clareza ou realidade do que outro. Ou seja, uma organização meramente material. Aliás, a verdade muitas vezes isso é fruto de um simplismo, né, que não se vê perturbado por nenhuma questão e por isso se torna, né, quase tão vazio quanto um computador ou uma máquina que não possui alma. Né? E isso é uma das coisas mais tristes que existe, que é uma pessoa que tem alma imortal se comportar como uma criatura ou um objeto que não tem alma imortal. Né? Então é isso. Nós, seres humanos, temos que, em algum grau, sermos chacoalhados, né, pelas grandes questões e os grandes instintos. E o jovem Chesterton era isso. É por isso que ele é esse cara formidável, porque ele era chacoalhado por esses instintos, porque ele era um homem que se permitia chacoalhar, certo? Se permitia ser balançado, né, por essas questões fundamentais e relevantes, tá? É claro, não é para ficar a vida inteira aí sofrendo abalo, tá? A gente sofre um abalo, depois tem que, né? Opa, vamos botar as coisas no lugar aqui, vamos dizer, né? Vamos dar nome aos bois, vamos determinar para que lado vai cada coisa, certo? Mas agora quem passa a vida muito, né? Impassível, né? Passa, mas não passa, as coisas resvalam nele, tem que cuidar. Às vezes é coisa de temperamento, às vezes é coisa, né, de uma certa... Mas tem que procurar perceber se não existe uma indiferença malsã que acaba fazendo a vida passar despercebida e as grandes coisas passarem desatendidas, certo? Mas não é o que acontece com o nosso rapaz. E ele acaba sofrendo muitas angústias interiores, né, nesse momento da sua vida, a ponto de cair, sim, em uma depressão e em tendências suicidas. Chesterton pensou em tirar a própria vida. Vejam vocês, olhem que coisa interessantíssima. E eu acho que é uma coisa que alenta até mesmo quem passa por dramas desse tipo. Né? Não é isso que vai solucionar a sua vida, não existe essa coisa. Se você hoje é alguém que passa por uma depressão ou tem algum desses graves problemas psíquicos, né, com certeza... Né, é preciso muito mais do que meramente uma história motivadora. Mas fica um sinal de esperança, né, principalmente para quem um dia se encontrar nessa situação, ouvir uma história como essa, né, mais do que para quem está, né, para que nós ou não entremos ou se entrarmos, sabermos que armas podem nos ajudar. Porque o jovem Chesterton foi salvo por essa imaginação. Essa é que é a verdade. Claro, sobretudo, né, para quem tem, né, fé e fé sobrenatural, vier a presença, a mão de Deus e a providência assim por diante, né? Mas, falando em termos mais materiais, nós percebemos que existe em Chesterton uma capacidade, né, de reação, que é uma capacidade justamente que promana de perceber o bem no mundo e a transcendência que existe nesse bem no mundo, certo? De maneira que Chesterton propõe, né, a própria questão da gratidão, ser grato, né, é uma das coisas que leva-nos a olhar a vida com sentido. Chesterton brinca, inclusive, com uma situação bastante interessante, quando o famoso Oscar Wilde, né, o genial escritor, se não genial, muito perto disso, né, dos escritores mais interessantes que nós tivemos aí, né, na virada do 19 para o 20, né, e assim por diante,
muito problemático do ponto de vista biográfico, muito problemático também do ponto de vista, inclusive, em questão da arte, né? A ideia de uma amoralidade, a arte só é boa ou ruim, né? Não é moral ou imoral, né? Que é uma coisa que eu não concordo de maneira nenhuma. Sim, tem arte que vai conduzir à imoralidade, sim, né? E não tem muito o que fazer. A arte em si é algo, né? Quem peca é o homem, né? Mas tem coisa assim que é muito complicada. Tá? Então nós temos Chesterton, né, abordando, por exemplo, uma das frases desse grande autor, aonde ele vai dizer o seguinte, né, que é impossível, Oscar Wilde vai dizer, é impossível ser grato, né, pelo sol. A quem eu serei grato pelo sol, né? Como ser grato pelo sol? E o Chesterton diz assim, olha, é muito fácil ser grato pelo sol, é só não se comportar como o senhor, né? Mas na verdade Chesterton estava dizendo isso, outras coisas. É que a atitude moral, que infelizmente é uma atitude que o Wilde era atraído para, tá? Quem acha que o Wilde era simplesmente um devasso vulgar, né? No sentido de que, um cara que queria prazeres, jogava os prazeres negativos. Era um homem com uma alta sensibilidade, e uma sensibilidade que foi machucada e mal enviesada por diversos elementos da sua vida, sem tirar a culpa dele das coisas erradas que fez, mas ao mesmo tempo existe ali mais coisas em Wilde do que meramente um bom vivão, um enfant terrible ou qualquer coisa desse tipo. Tanto é que o Wilde morre penitente, ainda que morre uma morte dolorosa, uma morte bastante, né, dura, né? Mas ainda assim, dentro desse tema, né, de como Chesterton se encontra diante desse drama, desse verdadeiro vale de lágrimas, desse vale das sombras, desse vale da sombra da morte, e como ele sai disso, né? Ele vai buscando força justamente nesse cabedal de experiência humana, né, sólida e positiva, e que ele recebeu não somente, né, através das experiências boas que teve com as pessoas, isso ele teve, de fato tem, mas também através, né, da literatura, da grande poesia, da beleza, da arte. E é interessante sobre o papel, né, que teve o Edward nessa história toda, porque o Chesterton foi eivado disso. E aí entra também uma lição que fica para como nós vamos conduzir as nossas vidas, as nossas famílias, porque, no fundo, o que a gente precisa ter clareza é que nós precisamos, tanto quanto possível, cercar a nossa vida, a vida das pessoas que estão ao nosso cuidado, de elementos positivos, de elementos positivos, parece uma coisa meio New Age, né? Mas o positivo que eu falo é de elementos que recendam a verdade, a beleza e a bondade, certo? Desde a questão do asseio do ambiente até as coisas belas que envolvem, né, os nossos lares, que muitas vezes podem ser simples, mas não tem por que serem nem sujos, nem sem beleza, nem sem harmonia e assim por diante. Esse ambiente grato, onde uma pessoa pode se sentir em casa, verdadeiramente dizer que é um lar, é uma experiência existencial, né? É uma experiência onde a vida ganha sentido, e ela lembra que a vida não é simplesmente, né, um charco, né? A vida também é um lar, a vida é uma casa com cheiro, né, de bolo no forno, né, com cheiro de flores na sala, a vida também é aquele quadro bonito na parede, a vida é também, né, um pé de laranjeira assim no quintal de casa, a vida é o cachorro que recebe, né, a pessoa quando ela chega em casa e assim por diante. Todas essas coisas também são realidade. Às vezes o que acontece, e é com isso que o jovem Chesterton se depara de maneira tão violenta e agressiva, a ponto de quase devastar a sua personalidade, né, e quem ele é, certo? Ele se depara, né, perdão, aqui tocou o telefone, ele se depara, na verdade, com esse problema, né, com essa afirmação, né, de que realidade é somente as coisas mais depravadas, mais duras e mais terríveis do mundo. Mas é justamente por esses sóis, né, esses sóis tanto, né, do ambiente familiar, como do ambiente imaginativo, como dessas coisas todas, da onde ele vai, né, conseguir sair desse enlace, diga-se de passagem. Eu acho que ninguém é obrigado a isso, todo mundo tem que procurar toda a ajuda que pode, mas em grande parte conseguiu isso sem nenhuma ajuda específica de terapia, assim por diante. Mas falando isso, é uma exceção da exceção, pessoal. Todo mundo aí que tem dificuldades desse tipo tem que procurar os profissionais que podem lhe ajudar, sim. E essas coisas que eu falei agora ajudam nesse processo de cura, nesse processo, né, de melhoria, tá? Mas o Chesterton passa por esse rasgo, né, e assim por diante. Talvez falamos mais um pouco sobre questões concretas, né, da vida acadêmica de Chesterton nesse momento, né, mas uma coisa que eu acho importante a gente salientar, né, nesse momento, primeiramente é o papel de um lar que forma a imaginação para o bem, para a verdade, para o sentido. Segunda coisa, né, a questão da formação acadêmica de Chesterton vai impactar muito pouco, né, dentro desse grande cabedal que é o homem. Não adianta, nós temos que aprender,
né, a sermos gratos às instituições que não nos dão educação formal, porque sim, elas nos ajudam, certo? Mas grande parte do trabalho é nós que temos que fazer a partir do nosso ímpeto de procurar conhecer cada vez mais e melhor a verdade, que é aquilo que nos faz, né, descobrir o caminho para a felicidade, uma vez que a gente efetiva isso e toca para frente, né? Conheceis a verdade e a verdade vos tornará livre. Pessoal, é por aqui que nós ficamos, tá? Agradeço muito às 9 pessoas que estão aqui conosco agora e também todas as outras que passaram por essa live, certo? Agora na próxima segunda-feira nos encontramos de novo. Até lá. Tchau, tchau.